Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Sala de Aula. Hoje vamos falar sobre as classes gramaticais. Na nossa língua portuguesa, existem algumas classes gramaticais ou classes de palavras que vão classificar, assim como o nome já diz, vão classificar as palavras. As palavras, elas não estão ali por acaso, né? Então, quando a gente forma uma frase, por exemplo, ou escreve uma palavra junto a uma sílaba, pega as letrinhas, faz uma palavra, toda aquela palavra, seja ela qual for, ela tem um significado, ela tem um sentido, ela tem uma estrutura. A nossa língua tem uma estrutura, né? Toda língua tem uma estrutura. Então, a gente vai chamar de classes gramaticais toda e qualquer palavra na nossa língua portuguesa. É claro que as palavras elas têm a sua classe gramatical definida, só que dependendo do enunciado, dependendo da oração, da frase e do sentido que o falante está a, usando, né, esse tipo esse sentido diferente. A palavra ela pode mudar de classe gramatical. Então, por exemplo, se a palavra tem uma classe gramatical definida, pode, ela pode ter outra classe gramatical, dependendo do sentido que ela está sendo aplicada na frase. Então, a nossa língua portuguesa, ela é regida por esse, vamos dizer assim, mecanismo, né? As palavras não são soltas, não estão ali por acaso. A gente vai conhecer agora 10 classes gramaticais. Existem 10 classes na nossa língua, que são substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Todas essas classes pode parecer a primeiro momento difícil de entendê-las agora, mas é bem tranquilo. Eu vou trazer, claro, um pequeno resumo sobre como funciona e por que elas classificam essas palavras dessa forma. É claro que no vídeo de hoje, isso aqui é só um pequeno resumo para a gente entender como é que funciona e para que existem essas classes gramaticais na nossa língua. Nos próximos vídeos, eu vou tratar de cada classe gramatical separadamente. A primeira classe gramatical que a gente vai ver agora é o substantivo. O substantivo ele vai servir para nomear as coisas. As coisas que conhecemos hoje são nomeadas através do substantivo. Então ele pode nomear o nome, ele pode nomear uma pessoa, pode também dar nome, nomear e dar nome, tá? Então ele pode dar nome ou nomear, por exemplo, uma pessoa, um objeto, um lugar, tá? E para tudo isso existem classificações diferentes. Mas como disse, a gente vai ver no outro vídeo, isso é para outro vídeo ainda. O homem esperto. Na frase o homem esperto, veja que homem é a palavra, né, dentre essas três, ou homem e esperto, homem é a palavra que está sendo nomeada, que recebeu um nome. Então, homem é um substantivo. A gente vai chamar ele de substantivo comum ou substantivo simples. Mas daqui para frente a gente vai entender o porquê no outro vídeo. Então, o homem esperto. Homem é o substantivo, porque ele está sendo nomeado. Ele recebeu esse nome. A segunda classe gramatical é artigo. É o artigo. Na frase o homem esperto, o é a palavra que está definindo quem é esse homem. Não é qualquer homem, é o homem. Então, esse o, a gente vai chamar de artigo, tá? E o artigo ele pode ser definido ou indefinido, que a gente também vai ver no outro vídeo. O homem esperto. Homem, substantivo, porque recebeu o nome, né? O substantivo ele vai nomear as coisas, e o artigo ele vai definir ou indefinir o substantivo. Ele pode aparecer próximo ou distante,
ou um pouquinho longe do substantivo, mas ele vai sempre se referir ao substantivo. Nesse exemplo aqui, o homem esperto ele está do lado do substantivo. Ele está acompanhando o substantivo e está definindo esse homem. Que tipo de homem? É um homem qualquer? Não, é o homem. Então ele está definindo um homem específico, o homem esperto. A terceira classe gramatical é adjetivo. O adjetivo ele vai caracterizar outra palavra. Nesse caso aqui, o homem esperto ele está caracterizando um substantivo, está dando uma qualidade. Eu não gosto muito do termo qualidade, porque o aluno ele acha que é só uma qualidade no sentido de boa, uma qualidade boa. E pode ser uma qualidade ruim também, não, né, uma qualidade não muito boa, vamos dizer assim. Por exemplo, como se fosse um homem mau. Um homem mau. Mau é uma qualidade. Tá? Então, pense qualidade no sentido de caracterização. O homem esperto. Esperto é um adjetivo porque está caracterizando o homem. Que tipo de homem é esse? Esperto. Então, esperto a gente vai chamar de adjetivo, que é a classe gramatical que dá uma qualidade, dá uma caracterização a outra palavra. A quarta classe gramatical é o numeral. O numeral, ele tem muitas definições, mas entenda numeral aqui como quantidade. Comprei 2 laranjas. 2 é o numeral. Então, dá a ideia de quantidade, quantidade. Pronome, a quinta classe gramatical é o pronome. E o pronome ele serve para substituir um nome. Por exemplo, Amanda é minha irmã, ela é estudiosa. Veja que ela está marcada ali em amarelo destacado para indicar que ela, na frase, é o pronome. Então, quem é estudiosa? Amanda. Então, para não repetir, Amanda é minha irmã, Amanda é estudiosa, a gente pode utilizar o pronome para evitar essa repetição na fala, essa repetição nos textos. Senão fica muito cansativo. Então, a gente pode usar um pronome para poder, quando ele se referencia a um nome, ele substitui o nome, então o pronome ele substitui o nome. A sexta classe gramatical é o verbo. Na frase eu dancei muito, dancei é o verbo porque é a ação que foi realizada. Nesse caso aqui está no passado, então é a ação que foi realizada. Mas pode ser uma ação que poderia ser realizada, que poderá, ou que está sendo. O verbo ele vai indicar uma ação de presente, passado ou futuro. Eu dancei muito. A única palavra que dá uma ideia de ação nessa frase é dancei. Eu não dá ideia nenhuma, né? Não dá ideia de ação nenhuma, só mostra a pessoa que está realizando a ação, que sou eu. Muito também não é ação. Então a única palavra que sobra é dancei. Dancei é a ação de dançar. Muito bem. A próxima classe gramatical é o advérbio. Ele serve para modificar um verbo, um outro advérbio, um adjetivo. Nesse caso aqui, ele vai modificar um verbo. Então, na frase eu dancei muito, eu lhe pergunto como foi que eu dancei? De que forma eu dancei? Como foi essa minha dança? Muito. Né? Então, eu dancei como? Muito. Então, a palavra muito está modificando o verbo dancei para indicar que não foi pouco. Ele não só dançou e nem só dançou pouco, ele dançou muito. Resumindo, o advérbio ele vai servir como uma circunstância. Eu dancei muito. Uma circunstância, uma modificação. Eu dancei muito. Como foi que eu dancei? Muito. Muito é o advérbio. A oitava classe gramatical é a preposição. Ela vai servir de conectivo. Ela vai conectar, ela vai ligar uma palavra a outra. Uma palavra a outra. Na frase eu preciso de café, esse de é a preposição porque ele está juntando preciso e está juntando café. Preciso até café, café até preciso. Então o de aqui ele forma uma espécie de ligação. Ele é a cola. Ele colou aqui, preciso de café. Eu preciso de café. A preposição ela vai unir uma palavra com a outra, uma palavra com a outra, ok? A nona
classe gramatical é a conjunção. A conjunção funciona também como uma espécie de conectivo, assim como a preposição. A diferença da conjunção para a preposição é que a conjunção ela vai ligar orações, diferente da preposição que liga palavras. E você me pergunta, como assim oração? Vou precisar rezar? Não. Vamos entender aqui. Eu corri, porém cansei. Temos dois verbos, corri e o verbo cansei. O verbo corri e o verbo cansei. Então, eu corri é a primeira oração. Porém cansei é a segunda oração. Eu contei aqui a primeira e a segunda a partir da conjunção. Eu corri, primeira oração. Porém cansei, segunda oração. Então você já deve ter percebido o que é uma oração. Sim, exatamente. Quando tem um verbo, ela corresponde a uma oração. A frase que tem um verbo é uma oração. Eu corri, oração 1, porém cansei, oração 2. Então, porém, está ligando a primeira oração, que eu corri, com a segunda, cansei. Eu corri, porém cansei. Ligou uma oração com a outra, tá? Eu corri, porém cansei. Mas poderia ser também, ó, eu corri muito, porém cansei. Então, ela não precisa, a conjunção ela não precisa estar de lado, ao lado de um verbo, como na frase que está aqui no exemplo. Pense no exemplo que eu acabei de falar. Eu corri muito. Eu coloquei um advérbio agora, muito. Eu corri muito, porém cansei. Então, eu corri muito continua sendo a primeira oração. A 10ª classe gramatical é a interjeição. Ela vai servir para indicar emoções, surpresas. Vamos pensar assim, surpresa. Uau, uau. Ou quando você bate a quina do dedinho, né? O dedinho, na verdade, na quina do móvel e fala ai, ai, uau, eita. Tudo isso é uma interjeição. É aquilo que sai espontaneamente, sabe? São as emoções dos seres humanos. São as surpresas que saem de repente. Ai, uau, eita, beleza? Então, as 10 classes gramaticais servem como apoio para definir a estrutura da língua portuguesa. Cada palavra representa uma dessas classes gramaticais. Agora, lembrando que a palavra ela não tem uma classe gramatical definida para sempre. Ela tem uma classe gramatical definida, mas não é para sempre. Isso não é uma regra absoluta. Dependendo da frase, a palavra ela pode mudar de classe gramatical. Então, muito cuidado com isso, para não gravar na sua mente, por exemplo, que, que uma classe ela pode só ter uma classe gramatical. Não, uma palavra tem só uma classe de palavra. Não, ok? Por exemplo, dançar, dançar é um verbo, dançar. Mas quando eu falo o dançar, explicação numa frase, o dançar de Maria é agradável. Então, esse dançar, só por estar acompanhado do artigo o, ele já se torna um substantivo. Uma dica agora é que toda palavra que vem depois do artigo, ela se torna um substantivo. Então, dançar é um verbo, só que quando eu coloco na frase o dançar de Maria é agradável, esse dançar ele já passa a ser um substantivo, porque toda palavra que vem depois do artigo passa a ser um substantivo. Então, muito cuidado com as palavras. É interessante entender todas as classes gramaticais. Só que você não pode deixar aí na mente entender que ela só tem aquela classe gramatical e fim de papo. Não, não é assim. É interessante você entender todas elas e como essas palavras funcionam dentro das frases, dentro das orações. O sentido que ela exerce pode mudar. Isso é um caso que a gente vai ver nos outros vídeos, se você acompanhar comigo cada vídeo de classe gramatical. Tá? Então, eu vou lançar um vídeo falando sobre cada classe gramatical e eu vou contar com a sua presença lá. Para finalizar, eu trouxe
uma pequena parte do poema A Pesca, de Afonso Romano, que diz assim na sua primeira estrofe: o anil, o anzol, o azul, o silêncio, o tempo, o peixe. A agulha vertical mergulha. Então temos 3 estrofes. Eu trouxe apenas as 3 primeiras estrofes, ok? Para a gente entender como funcionam as classes gramaticais no emprego dessas frases aqui. Então, o anil, o anzol, o azul. A gente já viu que ó é um artigo. Então a gente tem o anil, ó é um artigo, anil substantivo, porque toda palavra que vem depois do artigo, ela se torna um substantivo, ok? Mas nesse caso, anil, anzol, azul, silêncio, tempo e peixe, elas realmente são, essas palavras são realmente substantivos. Então, o anil, o anzol, o azul, o silêncio, o tempo, o peixe, temos artigo, substantivo em toda a composição. Na terceira estrofe já muda um pouquinho. A agulha vertical mergulha. A é outro artigo. No próximo vídeo, no vídeo de artigos, a gente vai ver todos eles, tá? A agulha vertical mergulha. A, artigo. Agulha é substantivo, porque vem depois de um artigo. Então, como é essa agulha? Essa agulha é de que tipo? Ela é vertical. Então, vertical é o tipo da agulha, ou seja, a característica dessa agulha. Vertical vai ser um adjetivo. A agulha vertical mergulha. Qual é a ação exercida por essa agulha vertical? É mergulhar. Muito bem. Então, se é uma ação praticada por um sujeito aqui na frase, então significa que essa palavra ela é um verbo. A agulha vertical mergulha. Mergulha, verbo. Vertical, adjetivo. Agulha, substantivo. A, artigo. A agulha vertical mergulha. Ok? Então, conto com vocês nos próximos vídeos. Não deixem de acompanhar o canal Sala de Aula e até a próxima.